Olá a todos! E o Hoje News entrevista o senador do PSDB do Distrito Federal, Isalci Lucas. Ele é presidente da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia e um dos mais atuantes senadores do país. Ele tem se destacado nos debates da CPI da Saúde, tendo como foco os desvios de recursos públicos destinados aos estados e o Distrito Federal para o combate à pandemia. Ele também é pré-candidato ao governo do DF em 2022 e crítico da gestão do governador Ibanez Rocha, do MDB. Tudo bem, senador? Seja bem-vindo ao Hoje News. Obrigado, é um prazer participar do programa. Então, e essa conversa agora será comandada pelo nosso editor especial e comentarista do Hoje News, Wilson Silvestre. Tudo bem, Wilson? Olá, Raquel. Olá, senador. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, ter aí aberto aí um espaço na sua atribulada agenda do dia. Bom, sem mais delongas, vamos começando aí, bater um papo com o senhor. Começando por essas CPI da saúde que o senhor tem participado ativamente. Aos críticos de plantão e dentro do serpentário político do Congresso, que o senhor conhece muito bem, a CPI parece que não tem despertado muito interesse da população. Não há debate, não há discussões. Essa CPI, o senhor acha que pode ter algo relevante que venha aí, digamos assim, melhorar a vida das pessoas ou simplesmente uma caça às bruxas? Eu acho que só com muita mudança, viu, Wilson? Na prática, você tem dois requerimentos. O primeiro requerimento, que foi solicitado da CPI, tratava realmente com foco mais na vacina, no tratamento precoce e mais voltado para o governo federal. Depois foi feito um outro requerimento que foi apensado e aprovado, que é exatamente o que trata da CPI com relação aos recursos municipais e estaduais. Então, foi juntado, foi apensado e foi aprovado. Mas, até agora, o foco está no governo federal. Está mais com relação à vacina e os tratamentos precoces. Agora começa, essa semana já começa a ouvir, né, o secretário do Amazonas. Havia uma convocação também do governador de Amazonas, ele não veio. Nós aprovamos a convocação de 9 governadores. Somente aqueles que tiveram operação da Polícia Federal e do Ministério Público. Então, lógico, eles estão recorrendo ao Supremo para não comparecerem. A gente lamenta, né, porque na prática é uma oportunidade que eles têm de explicar, né, de dar transparência às ações do governo estadual ou municipal. No caso aqui, nós, por enquanto, só aprovamos para o governo estadual. Mas, de qualquer forma, alguns secretários já estão sendo convocados, né? Tem agora do Amazonas, nós já aprovamos, inclusive, aqui o secretário do Distrito Federal, e acho que tem que ser mais o foco, tem que ser mais voltado para isso, porque, lamentavelmente, nós acabamos flexibilizando o projeto, a compra, não é, de vacinas, compra de material, de insumos. E, lamentavelmente, muitos governos acabaram desviando recursos, superfaturando, trazendo realmente... Já identificou, não é? Já tem por mais de 70 operações da Polícia Federal. E agora nós estamos trabalhando na comissão para chamá-los, né? Porque eu acho que há um envolvimento maior aqui no caso das secretarias do Ministério da Saúde. Eu acho que quando iniciarmos a CPI agora nessa linha, eu acho que vai aparecer muita coisa já de algum tempo, viu? Há um esquema muito forte do Ministério da Saúde, até porque não tem controle de nada, né? E por incrível que pareça, o orçamento da saúde hoje está na faixa de 132 bilhões. Aqui no DF ultrapassa 8 bilhões e, por incrível que pareça, não tem controle. Aqui em Brasília, sequer tem controle de estoque de medicamento. Então, você imagina o que está por trás dessas questões todas, né? De uma certa forma, os seus adversários têm dito que o senhor está usando essa CPI para atingir
a gestão de Ibanez Rocha. Isso procede ou é apenas chororô aí dos adversários? Eu nem sou, viu, Wilson? Eu não sou membro titular, porque na prática no Senado você só pode participar como titular de uma. Eu sou relator da CPI da Chapecoense. Então eu estou participando da CPI como líder, né? E como líder você pode participar, pode fazer o que nós estamos fazendo. Agora, essa questão de utilizar a CPI, né, não é nenhum direito nosso, é uma obrigação do parlamentar de fiscalizar. Eu lamento muito que aqui no DF não tenha sido instalado ainda a CPI aqui na Câmara Legislativa, porque a cúpula que foi presa, e a cúpula da saúde foi toda presa, aquela operação falso negativo, e depois eles conseguiram sair da prisão com um argumento de que o recurso era federal. Ora, se o recurso é federal, a competência para fiscalizar, para auditar, para fazer é nossa, né, do Congresso Nacional. Então, eu estou fazendo mais do que a minha obrigação, né? Eu, inclusive, eu faço parte da comissão do Covid nacional, e em setembro nós criamos uma comissão especial aqui do DF, com a participação dos distritais, a participação também do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Sindicato dos Médicos, Enfermeiros, Conselho de Saúde. Chamamos todos, Tribunal de Contas do DF, chamamos todos para a gente acompanhar não só a questão econômica, mas também as medidas, não é, do GDF com relação ao ajuste, né, com relação ao tratamento do Covid. Lamentavelmente, o governador não foi, não é, e ainda proibiu seus secretários de irem, e isso acabou que eu tive que aprovar um requerimento do Tribunal de Contas da União, que terminou há pouco, né, uma auditoria, onde constatou, mais uma vez, muito desvio de recursos, superfaturamento, não é? Na prática, há uma quadrilha na Secretaria de Saúde, né? Toda ela foi presa, foi solta, agora estão de tornozeleira, estão aguardando, mas há um esquema muito forte, né? A saúde do DF, lamentavelmente, está um caos. E, por incrível que pareça, parece que o governador não vê isso. Eu fiz agora, pra você ter ideia, no domingo, uma reunião com médicos, enfermeiros, com diretores até de hospitais. O hospital de base, que era uma referência nacional, que agora é do IGESCA, do Instituto, sequer tem insumo. Não tinha, domingo passado, para cirurgias, não havia medicamentos básicos. Não é? Então, houve realmente um assalto no IGES, são mais de 350 milhões de déficit, né, de desvio que houve. Então não tem lógica, não tem sentido, né, a coisa continuar do jeito que está. E o governador fazendo cara de paisagem, como se estivesse tudo maravilhoso, né, e só coisas, hospital de campanha, cada um com mais corrupção, né, inclusive alguns agora interditados, né, coisas provisórias que poderiam ficar depois, né, como definitivo, não foi feito isso. Então há uma incompetência, mas muito mais corrupção do que incompetência, né? Mas lamentavelmente, e não é só na saúde, né? A educação aqui acabou, né? Não tem aula, né, desde o início da pandemia, não há um quadradinho como o DF, a capital aqui, era para você estar em primeiro lugar na vacinação, né? A gente deve estar em 12º, 13º, educação disputando os últimos lugares. Então eu que cheguei aqui em 70, eu fico muito triste, porque Brasília era a capital da esperança, capital das oportunidades. Hoje talvez seja o maior nível de desemprego do país, não é? A área social não atende, o pessoal não funciona. No período de pandemia, onde mais precisa, onde as pessoas estão abandonadas, passando fome, né? Nunca se teve uma comunidade de rua tão grande como agora. E sequer você tem acesso ao CRAS, que deveria estar aberto 24 horas para atender, você não consegue. Então, lamentavelmente, o governo perdeu o foco no cidadão. As pessoas estão abandonadas. Basta você ir agora, em qualquer hora. Acontecendo
com a saúde do Distrito Federal, não é? Que está um caos geral. Então não é promover, é fazer minha obrigação de fiscalizar. Deputado e senador têm obrigação de legislar e fiscalizar. Não é nenhum favor e muito menos buscar oportunidade, não. Está na nossa função básica. Né? Para falar em fiscalização e mudanças de um modo geral na legislação, senador, eu vou mudar um pouco o foco aqui. Como é que o senhor está vendo a reforma administrativa? O senhor acha que essa reforma administrativa e a reforma política, assim como a reforma tributária, tem condições de serem aprovadas ainda este ano? Principalmente a reforma política que mexe aí com os interesses eleitorais tanto da Câmara como do Senado? Olha, eu vejo, existem algumas comissões já tratando desse assunto, mas eu vejo muita dificuldade, porque na prática, todo ano, toda época eleitoral, há sempre interesse de mudar a legislação, né, visando beneficiar aqueles que estão no poder. Então, se fala em voto distritão, não é? E acho que vai ter muita dificuldade de passar essa reforma no Senado. Pode até passar na Câmara, porque há interesse dos deputados de mudar algumas coisas, mas eu acho que vai ter dificuldade de aprovar no Senado, porque, de fato, a gente criou uma lei lá atrás para criar a cláusula de barreira, para reduzir o número de partidos. Não tem lógica você trabalhar com 34, 35, né, e mais 30 querendo abrir, mas não dá para você trabalhar com tantos partidos. Você vê que, durante as votações do Congresso, a gente tem dificuldade, porque se for ouvir cada líder, e tem líder de si mesmo, né? Partido que tem só um candidato e tem a liderança, por incrível que pareça. Então, nós precisamos manter a legislação da cláusula de barreira, que vai aumentando gradativamente, né, para reduzir. Eu acho que essa questão dos fins das coligações tem que ser mantido. Né? Eu me lembro que na última eleição, sem ser essa agora de prefeito anterior, aqui na Cidade Ocidental, foi feita uma coligação PCdoB com democratas. Então, você vota num comunista, elege um liberal. Você vota num liberal, elege um comunista. Totalmente diferente. Então, tem certas coisas que não dá para mudar apenas pelo interesse do momento. Eu vejo dificuldade numa reforma política eleitoral mais complexa. Eu vejo muita dificuldade. A reforma tributária, que é importantíssima para o país, né, ela teria que ter vindo com a proposta do governo. Nós temos na Câmara uma proposta da Câmara, outra do Senado, e o governo não age diretamente, não entra realmente com a sua proposta concreta, e isso acaba dificultando, fica difícil de aprovar uma reforma fatiada. Não é? Como é que você vai garantir aquele segmento, no caso do serviço, por exemplo, que o governo quer aprovar a fatia do CBS, né, que é a contribuição sobre bens e serviços, aumentando 14% na alíquota? Como é que você vai querer aprovar isso achando que depois virá uma desoneração ou algo compensatório? É difícil. Então, eu acho que a reforma tributária ela tem chance de aprovar no todo. Você já tem que vir com a proposta concreta, com o envolvimento 100% do governo, que, lamentavelmente, o governo federal não tem se envolvido. Ele tem jogado para o Congresso essa questão, porque nós temos aí o Pacto Federativo. Não tem como se aprovar a reforma tributária sem definir de uma forma clara qual é a competência de cada ente, qual é a responsabilidade do Estado, do município, da União. Então, isso aí tem que ser enfrentado, não é, no todo, não dá para fazer parcial. Eu acho que teremos dificuldade em aprovar de forma fatiada. Com relação à reforma administrativa, também, não é, é difícil nesse período de pandemia, né, virtual, você debater assuntos tão importantes, não é, como essa. Eu defendo, né, a carreira de Estado. Eu acho que é importantíssimo você ter realmente os servidores servindo, daí o nome, né, para servir, mas servir de uma forma de qualidade, né, de uma forma que tenha avaliação, que tenha condições de dar ao servidor condições de trabalho, não é? Então, eu acho que ela virá,
mas eu não sei se virtualmente a gente vai conseguir aprová-lo. Eu acho que a gente precisa retomar os trabalhos presenciais. Acredito até que depois do recesso, início de agosto, a gente deve estar começando a voltar às atividades presenciais. Aí a gente fica mais, né, animado com a aprovação dessas reformas. Mas virtual, por exemplo, está na pauta agora para votar a Eletrobras, né? Primeiro, cara, não dá para fazer isso por medida provisória. Esse é um assunto muito importante que tem que ser debatido. Tem que ter feito várias audiências, tem que ouvir todos os lados, tem que ver as consequências disso. Os Estados Unidos fez isso, depois voltou atrás. Hoje quem cuida da parte de energia nos Estados Unidos são as Forças Armadas. Por quê? Porque é estratégico. Então não dá para você aprovar uma coisa dessa e está na pauta via medida provisória. Eu vejo dificuldade, pode até ser que consigam aprovar, mas eu vejo muita dificuldade. Estou levando esse assunto para a bancada, mas, sinceramente, como medida provisória, eu acho um instrumento inadequado para aprovar um tema tão relevante e importante como esse. Bom, senador, mudando um pouco aí dentro do eixo político, o senhor recentemente esteve com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, do seu partido. É sabido, o senhor já declarou que é pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Nessa conversa, segundo a gente apurou, nessa conversa o senhor teria conversado com ele sobre a possibilidade de ter um candidato, o partido ter um candidato a presidente da República, mas também o senhor pediu o apoio do partido, porque de uma certa forma o PSDB no Distrito Federal, assim como também em Goiás e outras partes das unidades da federação, estados, o PSDB está assim um tanto quanto desidratado. Como é que foi o teor da conversa lá? O senhor pode contar para a gente aí como é que foi esse bate-papo lá com o governador João Dória, que é declaradamente pré-candidato a presidente da República? Na prática, veja bem, eu participo das prévias. Nós temos uma comissão, né? Tínhamos, que já elaboramos o parecer. Nós temos uma comissão no PSDB das prévias. Há uma proposta Nós temos hoje 4 pré-candidatos, né, a presidente da República. Então o PSDB definiu de fazer as prévias. Nós estamos definindo agora quais são os critérios, quem é que vota, qual é o peso, etc. Então, fui evidentemente, como já falei com outros candidatos, tive com Eduardo Leite, tive com Tasso, né? Agora com Dória, para tentar buscar um entendimento no sentido de ter uma regra clara para que todos possam disputar, não é, as prévias, levando em cada estado, em cada município, as propostas de cada um, fazer um grande debate para que o PSDB possa ter um candidato com propostas, né, que tenham o apoio da militância toda, né? Nós temos 1.300.000 filiados, né? E agora começa o debate. Então, tive essa conversa com ele, como tive também com os outros, e aproveitei também para falar um pouco sobre a gestão de São Paulo. São Paulo realmente sempre foi e continua sendo aí, né, um exemplo de gestão, né? O São Paulo tem um belo quadro de secretários, de políticas públicas bem definidas. São Paulo está na frente da gente, dos demais estados, há muito tempo. São Paulo já trabalha com metas, com propostas, com tecnologia há muitos anos. Então, lógico, fui conhecer, fui conversar, porque, afinal de contas, né, a gente pode... As coisas que funcionam bem têm que ser copiadas, têm que ser incentivadas, aperfeiçoadas, né? Então, tenho trabalhado muito na linha que São Paulo tem na área de desenvolvimento econômico, na área de ciência e tecnologia. São Paulo é um dos estados que é uma referência em termos de ciência e tecnologia, onde a FAPESP investe mais em pesquisa do que o próprio governo federal, né? Por incrível que pareça, se tem hoje um estado que valoriza ciência, tecnologia e inovação, é o estado de São Paulo. A FAPESP, há mais de 50 anos,
ela tem um percentual da receita do governo que é aplicado em pesquisa. Diferente aqui em Brasília teve 2%, mas nunca executaram, baixou para meio, faltou regulamentar, não tem recurso. Então, a maioria dos estados não investe nisso. Então, eu estive lá, inclusive, no dia que eu estive, foi feito um lançamento de um edital de 580 milhões de políticas públicas, né? Eu acho que é uma coisa também óbvia. Eu falei recentemente aqui com a Universidade de Brasília, né? As universidades precisam entrar no mundo real e tentar resolver junto com os governos, né, as demandas, as carências, as dificuldades, que eles têm muito conhecimento, mas não adianta ter o conhecimento e ficar dentro da universidade, né? Tem que estar no mundo real. Então, fiquei muito animado lá em São Paulo, eles lançaram exatamente para isso, 580 milhões de editais, buscando soluções para o problema de São Paulo. Então, que é o que precisa também aqui no DF, em Goiás, né? Você buscar e discutir os problemas e buscar uma saída, né, que seja, né, com conhecimento científico, tecnológico. Então, São Paulo tem isso. Além da gestão, né, tecnológica, né? O governo praticamente está quase todo digital, GovTech quase todo. Então, São Paulo está muito na frente e a gente foi discutir também, conhecer um pouco, não é, como a gente pode aproveitar essas coisas boas aqui no Distrito Federal, né? Então, fiquei muito animado. São Paulo realmente é muito bom nessa área, né? O senhor não acha que, de uma certa forma, essa divisão do PSDB aí não vai prejudicar um pouco a sua candidatura, pré-candidatura no Distrito Federal, já que o partido está aí, o Tasso Gereissati de um lado, Aécio Neves do outro, João Dória do outro. O senhor acha que há a possibilidade do PSDB encontrar um consenso e tirar um candidato aí que vá ajudar, inclusive, os candidatos nos estados? Não, eu vejo, é isso que nós estamos fazendo, né? As prévias é para isso, né? A gente está definindo muito bem as regras, exatamente para todos entrarem no jogo e, óbvio, quem for vitorioso, né, vai ter que contar com a participação dos demais. Por isso que nós estamos definindo aqui as regras para exatamente não dividir. Nós queremos que lá em novembro a gente tenha realmente um candidato forte, não é? Agora, a eleição presidencial, ela, lógico, tem um peso, mas a eleição de governo local, não é um pouco diferente, né? Por exemplo, aqui a gente não tem como não fazer uma frente. Nós estamos montando uma frente de vários partidos e pode ter alguns deles, inclusive, que vão apoiar outros presidentes. Nós vamos ter partido aqui que pode ser que apoie o Ciro, pode ser que apoie o Bolsonaro, não é? Mais difícil de ter alguém que vai apoiar o Lula, mas não é, porque a gente sempre foi o grande adversário, né, do Partido dos Trabalhadores. Mas nós temos aqui a busca de um entendimento de uma frente que possa realmente tirar o governo daqui, porque na prática Brasília virou um balcão de negócio já há algum tempo, mas agora a coisa escancarou, né? E não dá para governar mais Brasília na base do improviso, na base do negócio, né? Então, sinceramente, não só eu que penso assim, não, tem vários atores aí políticos que também pensam como eu e que não dá mais para deixar essa turma, né, fazer do DF um grande negócio. Acho que Brasília precisa retomar aquilo que já foi, né? Brasília já foi o melhor lugar do Brasil para se viver, onde teve todas as oportunidades. Você que está aqui do lado sabe o quanto Brasília deu oportunidade para todo mundo. A educação sempre disputamos aí os primeiros lugares, né? E hoje, lamentavelmente, Brasília da educação, os últimos lugares na saúde, é uma coisa assim que corta o coração, porque nós temos os melhores profissionais aqui, nós temos recursos para isso, temos fundo constitucional, né? O que falta mesmo é competência, né? É dedicação, vontade política realmente de fazer as coisas acontecerem e ter um foco no cidadão, porque o que está acontecendo hoje é que o cidadão está abandonado, foi largado, né? Está aí nas filas de hospitais,
perdido, sem atendimento, sem remédio, não sabe o que fazer, né? Passando dificuldade, não tem mais. Eu que tive a oportunidade de também ser secretário do Roriz. O Roriz tinha uma atenção muito especial com as pessoas que mais precisam. E o governo é para isso, cara. O governo não é para os milionários. Quem tem dinheiro precisa de governo. Quem precisa de governo são aqueles mais carentes, são as pessoas que não tiveram oportunidade, que precisam realmente de uma educação, né, qualificada para ele poder ir para o mercado de trabalho, para ele poder produzir. Né? Então, isso é que está faltando em Brasília. Né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir montar uma frente para tirar esse governo que está aí. O Hoje News conversou com o senador Isalci Lucas, do PSDB. E o Hoje News vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar essa e outras edições por meio das nossas redes sociais hoje. Obrigada, Wilson. Obrigado, Raquel. Obrigado, senador. Bacana. Eu que agradeço. Um abraço.